Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Esse áudio vai dar bem aflição de vocês escutarem, porque eu estava com a minha garganta ruim, raspando, dormi com o cabelo molhado. Aí o que acontece? Eu fui gravando e foi ficando ruim. Aí eu fui regravando e fui ficando mais rouca, entende? Então, desde o dia que eu disse que eu tava com a garganta ruim, até hoje é o mesmo dia. Por isso que tá se agravando, tá? O vídeo de hoje eu vou falar de coisas do cotidiano. Mas eu não vou falar coisas que me incomodam, porque elas são só diferentes, tá? Mas são bem interessantes, principalmente se você vai decidir morar aqui. Primeiro, porque faz parte da rotina. E segundo, porque eu acho que pode te fazer decidir morar aqui ou não. Primeiro, é importante dizer que a impressão que se tem é que não existem mulheres que trabalham de madrugada. Existem, tá? Por exemplo, hospitais. Por exemplo, polícia. Se eu faço um curso de enfermagem e opto por trabalhar no hospital, você tem a opção de ter um sistema rotativo, né? Depende do funcionamento do hospital. E você tem a opção de trabalhar de madrugada já direto, tá? E você que escolhe, não é imposto. Eu conheço aqui uma enfermeira, amiga da família, e ela trabalha de madrugada. Sempre. Não é rotativo, ela que escolheu. Ela sempre um dia sim, um dia não. Ela entra de noite, sai de manhã, tá? E para a família dela tá ok, isso é muito individual. Não tem, famílias não aceitam, não, isso é individual. Outra coisa, na maioria das vezes as mulheres que não trabalham, elas ficam em casa o tempo todo. Então se você vai no açougue, na mercearia, sempre você vai ver só homens. Você dificilmente vai ver uma mulher comprando. As mulheres vão ficar em casa. Você vai ver os filhos comprando. Então, se você está optando por ir morar no país islâmico, é importante você conversar com a pessoa sobre o que ele acha da mulher sair para fazer compras o tempo todo, todo dia, e deixar bem claro para ele sobre sua rotina. E deixar bem claro e saber a opinião dele. Porque quando você estiver morando no país dele, muito provavelmente sua opinião não vai valer a dele, tá? Eu conheço mulher que mora aqui na Argélia, que o marido não deixa ela ir na mercearia embaixo da casa dela. Ele não aceita. Só ele que faz compra. Então isso é muito chato. Isso é muito cansativo, muito abusivo, né? Isso você tem que saber. Ainda por essa questão de homem e mulher, que é mais ou menos o tema do vídeo de hoje, é interessante dizer que quando você vai no médico, por exemplo, estou dando exemplo de médico, tá? Dentista, sei lá. Existe a sala de espera de homens e a sala de espera de mulheres. Nunca você vai esperar na mesma sala que o homem. Mesmo que você tá com seu marido vai para a sala de homens e você para a sala de mulheres. Mesmo que ele seja seu acompanhante. Vamos supor, você tá grávida e ele vai te acompanhar na consulta. Você vai ficar lá na sala e ele na outra. Quando o doutor chamar, e vocês vão se reunir e entrar no consultório. Entendeu? Outra coisa interessante, que muitas lanchonetes, elas têm, não todas, tá, gente? Lanchonete geralmente é um ambiente familiar, ou seja, vai homens, mulheres, tal. Mas quando a lanchonete é maiorzinha ou quando a lanchonete é mais conservadora, você vai ter uma sala para se comer, os homens sozinhos ou homens com amigos, só homens, quando é um grupo de homens ou homens sozinhos. E você vai ter outra sala para se comer famílias, tá? Então, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de ambiente, eu vinha
da capital para minha cidade. Estava eu, meu marido e o motorista do táxi que estava trazendo a gente. Então nós três não ia ficar na sala de homens, era na sala de família. Era uma lanchonete retangular comprida. Então o que aconteceu? Era a sala da família do lado esquerdo, a sala dos homens do lado direito. E no meio era a saída com os caixas. Então as pessoas nunca se encontravam no ambiente. Só na hora de pagar ali você tinha mesmo separado, com porta separada no meio da lanchonete, tá? Outra coisa interessante se dizer é sobre os ônibus. Essa dos ônibus é bem interessante. Diferente do Brasil, não tem no ônibus placa de assentos prioritários. Então você vai sentar em qualquer lugar. Não existe assento reservado e não existe uma catraca, pelo menos aqui onde eu moro. Então o que acontece? Vai ter um cobrador que vai de banco em banco cobrar passagem, tá? Isso é interessante, né? Outra coisa importante é que quando você entra no ônibus, olha, isso é uma regra, tá? Você entra no ônibus, o ônibus está vazio, você senta em qualquer lugar. Você entra no ônibus e o ônibus já tem pessoa sentada. Se você é do sexo feminino, você vai procurar uma pessoa do sexo feminino que está sentada sozinha para você sentar junto dela. Se você é do sexo masculino, você vai procurar uma pessoa do sexo masculino para sentar junto dela. Se tem lugar vago, você nunca vai sentar no lugar com uma pessoa do sexo oposto ao seu. Você sempre vai sentar com uma pessoa do mesmo sexo que você. Se o ônibus não tem lugar, só tem lugar vago com sexo oposto, aí você vai sentar com a pessoa do sexo oposto. Mas assim que vagar um lugar, você tem, vamos supor, sobrou um lugar com uma mulher, então eu levanto e vou sentar com a mulher que ficou sozinha. A mesma coisa o homem, vagou um lugar com outro homem, ele levanta e vai sentar com outro homem, tá? Às vezes acontece de você ver lá um gestante, um idoso em pé a viagem toda. Às vezes acontece, tá? Eu nunca vi uma mulher levantar para dar lugar para quem quer que seja. Nunca vi. Homem a gente vê levantar para dar lugar para uma senhora, levantar para dar lugar para qualquer um. Mas mulher a gente nunca vê. É interessante dizer que se tá viajando de ônibus a mãe e a filha, tá eu e minha filha, aí tem um lugar vago com uma mulher e um lugar vago com um homem. Sempre a filha vai sentar com a mulher e a senhora de idade vai sentar com o homem. Entendeu? É como se ela estivesse resguardando a filha dela. Sempre que não tem lugar, a prioridade é a mais velha e sentar lá com o homem, né? Quando se trata de senhoras de idade. Aí vagou, aí faz a destroca, né? Dos casais, como eu já havia dito, ok? Outra coisa interessante, pelo menos que eu acho interessante de se dizer, é sobre as cafeterias, tá? Eu vou falar aqui sobre as cafeterias e vou finalizar esse vídeo para não ficar muito longo. Você vê aquele monte de cafeterias com homens e você tem a impressão de que mulheres não tomam café na rua, não comem. Isso não é verdade. As mulheres também tomam um cafezinho, chazinho, suco, qualquer coisa, tá? Mas o que acontece? Existem as cafeterias, que são ambientes estritamente masculinos. Se você estiver acompanhada por um homem, você até vai na cafeteria, não tem nada demais, tá? Já aconteceu de eu e meu marido ir tomar café da manhã numa cafeteria. A gente estava no hotel na Tunísia,
que não tinha o horário que a gente estava saindo, que a gente tinha que ir embora, não tinha ainda servido o café da manhã, que era muito cedo, e a cafeteria tá aberta na rua. A gente entrar, tomar café com leite, comer, normal, entendeu? Mas se eu tivesse sozinha, aí eu já não iria na cafeteria, porque é como se eu estivesse caçando um homem lá, entendeu? Então, nesse caso, as mulheres sozinhas ou mulheres com mulheres vão a lanchonetes, tá? Então, são ambientes iguais cafeterias, mas são mais delicados e mais pequeninos e menores, tá? Aí você vai, faz sua refeição e vai embora. Nesse tipo de lanchonetes menores, você não vai encontrar a presença de homens sozinhos, tá? Porque é meio mal educado da parte dele, tá certo? Bom, se vocês deixarem perguntinhas, eu faço um outro vídeo, porque o próximo quarto também é de perguntas, tá? Se não, vamos deixar esse tema pra lá. Desculpem minha voz um pouco rouca, mas infelizmente não tá conseguindo falar diferente. Um beijo, fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemena, salam aleikum. Bye, bye.